Galera do terceiro ano, aqui é o professor Vanks, estamos dando continuidade às nossas aulas da frente de Química 3, mais especificamente resolução de exercícios do módulo 3, tá ok? Localize sua apostila, por gentileza, na página 85. Observe que dentro do visual que eu estou passando para você, eu estou oferecendo uma tabela periódica que costumeiramente seria entregue nas provas, mas nesse caso específico, esta tabela que você está vendo aqui, eu coloquei para facilitar o nosso entendimento. O exercício número 1 diz assim, ó, a apresentação dos elementos na tabela periódica moderna é feita de forma que a principal característica de cada um determine sua posição relativa aos demais elementos. Quanto à ordenação dos elementos na tabela e ao significado da característica que determina sua posição, é correto afirmar que nós aprendemos nas aulas anteriores os modelos atômicos que foram apresentados, bem como os modelos de tabela periódica, passando por vários modelos até chegando na concepção da utilização de quê? Ordem crescente de número atômico. Ordem crescente de número atômico. O número atômico indica o número de prótons, então é a ordem nuclear. Então, quando eu olho para a tabela, por exemplo, ó, o primeiro período, ó, o hidrogênio, lá na frente o hélio, pronto, só eles dois. É o menor período da tabela. Ok, meus amigos? Então, vamos procurar nas alternativas aquilo que se adequa para nós. Letra A. Crescente de massa atômica, ordem crescente de massa atômica, pois o aumento de prótons determina o aumento também da quantidade de nêutrons. Não. B. Crescente de carga nuclear, ok? Pois não há átomos de elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Essa seria a nossa resposta. Questão de número 1, letra B. Na questão de número 2, ele fala, para melhorar a tenacidade, a resistência, a corrosão e também a resistência mecânica, costuma-se colocar vanádio como constituinte do aço. O vanádio tem número atômico 23 e é um elemento de transição, pois, bem amigos, vamos lá na tabela periódica, vamos identificar o vanádio, está bem aqui, ó, 23. Ele é de que grupo? 1, 2, 3, 4. Ele é do quarto período. Ele é da família 1, 2, 3, 4, 5, do grupo 5. Ele está aqui no miolo da tabela. A galera que está aqui é elemento de transição externa. Esse elemento tem o subnível D. Ele é um metal. Se ele é um metal, ele é sólido. Olha só, tudo na sequência. Ele tem elevado ponto de fusão e ele tem elevado ponto de ebulição. Vanks, como é que você sabe que ele é transição externa? Porque aqui nas extremidades são representativos, onde eu estou riscando. E aqui embaixo é transição interna. Quem está aqui tem subnível S ou P. Quem está aqui embaixo, F. E quem está aqui no miolo, D. Tá? Então vamos lá. Letra A da questão de número 2. É gasoso a temperatura e pressões constantes? Não, sólido. Não é gasoso, então não serve. Sua camada de valência pode ser representada por NS2 e NP3? Não. Subnível mais energético aqui é subnível D, também não serve. Apresenta o elétron mais energético no subnível D? Sim. Resposta à questão número 2, C. Ele é metal, ele é uma transição externa, ele é sólido, ele tem elevado ponto de fusão, elevado ponto de ebulição, do quarto período e do grupo 5. Tudo isso você só basta olhar na tabela. É uma questão de prática. Questão de número 3, essa tabela não foi eu que ofereci a você, ela veio no exercício pedindo para você identificar o ródio. Está vendo aqui, ó? O ródio, ele é do quinto período, ele é do grupo 9. Ele também é um elemento de quê, meus amigos? Transição externa, porque aqui embaixo é transição interna, representativos, representativos. Se ele é um elemento de transição externa, ele também é o que aqui? Ele é um metal. Se ele é metal, ele é sólido em temperatura ambiente. O que mais? Ele tem elevado ponto de fusão, ele tem elevado ponto de ebulição. Isso aqui já é o suficiente. Vamos lá? Letra A, possui massa atômica menor do que a do cobalto? Não. Ele está no quinto período, ele tem mais massa aqui. B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, característica do quinto período. O fato de estar no quinto período, todos eles aqui, não significa que possuam características semelhantes. Quem apresenta propriedades semelhantes são os elementos de mesmos grupos. O grupo dele aqui é o grupo 9, olha o que eu estou destacando aqui para você. Ó. Então não é o período que define isso. Tá? É um elemento não metálico? Não, ele é um metal.
É uma substância gasosa? Não, ele é sólido. É uma boa condutora de corrente? Isso. Questão de número 3, amigo. Marque a letra E. O que é que vem para nós agora? Questão de número 4, o que é que ela diz? A questão de número 4 traz para nós o elemento químico que apresenta o subnível mais energético, 4S2, 3D1. Então, o que você vai ter que fazer? Vai lá no diagrama do Linus Pauling e vai até o 3D1. Olha o que eu vou fazer. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. 21 é o meu elemento químico. Aqui, ó, vamos procurar. Potássio 19, cálcio. Olha quem está aqui, ó, o 21 está aqui. Vanx, ele é um elemento de transição externa. Muito bem, você está esperto. Ele é um metal. Isso. Subnível D. Isso. Então, vamos lá. O que é que ele diz aqui? O cátion A mais 3, ou seja, CD 3 elétrons, é isoeletrônico do elemento químico B. Aí ele diz, o elemento A apresenta menor eletronegatividade que o elemento rubídio. Amigos, onde é que está o rubídio? O rubídio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio são metais alcalinos terrosos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são metais alcalinos. Metais alcalinos, ele está dizendo aqui que o elemento A apresenta menor eletronegatividade. A eletronegatividade, ela cresce, vamos lembrar das aulas passadas? Como é que cresce a eletronegatividade? A eletronegatividade, ela cresce dentro da tabela para a direita e para cima. Então, ele não tem menor eletronegatividade que o rubídio, porque o rubídio é da família que tem menor eletronegatividade de todo mundo, que é a família dos metais alcalinos. Então, a letra A está falsa. A letra A está falsa. Tá bom, amigos? Vou marcar aqui para você. Deixa eu pegar a minha caneta e vou marcar aqui o F. Na letra B, o autor diz, o elemento A apresenta menor raio atômico que o selênio. O selênio, onde é que está o selênio? O selênio está aqui, ó. Você lembra como é que cresce o raio atômico? Vou desenhar aqui para você lembrar. O raio atômico cresce para a direita, da direita para a esquerda e dentro das famílias de cima para baixo. Então, ele tem aqui, ele tá dizendo, apresenta menor raio. Claro que não. Ele está mais à esquerda, então ele tem um raio maior. Então, isso aqui está errado. O elemento B pertence à família dos gases nobres e ele é o criptônio. É isso? Não. O que mais? Letra D. O que quer dizer a letra D? O elemento A apresenta maior energia de ionização que o potássio. Amigos, energia de ionização cresce para a direita e para cima. Compare com o potássio. O potássio, coitado, é o que tem menor da família dos metais alcalinos. A energia de ionização ela é desprezível. Então, a resposta à questão de número 4 seria a letra D. Ok? Beleza, vamos para a próxima. Questão de número 5, ele fala do efeito fotoelétrico presente no cotidiano. Tá? Ele vai citar um texto enorme e ele vai trabalhar com dois elementos. O potássio, eu vou tomar a liberdade de mostrar para você o seguinte. A maioria desses textos a gente nem sequer precisa. A gente vai trabalhar com potássio e sódio. O potássio está assim, ó. A tabela bem aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, aí viria rubídio, césio, frâncio. Quem é essa galera? Família 1A, tá? Aí ele pede para a gente analisar esses elementos. Só isso. Não precisa se preocupar. Está falando aqui de que família? Família 1A. E aí ele dá aqui a primeira alternativa, o valor do potencial de ionização. Como é que cresce o potencial de ionização? O potencial de ionização, ele cresce para a direita. O potencial de ionização cresce para a direita e de baixo para cima. Para a direita e de baixo para cima. Esse galerinha aqui, ó, só de potássio, tem o baixo valor de potencial de ionização? Sem dúvida, eles são da família 1A, estão lá no comecinho da tabela. Então a resposta à questão 5, de cara já era a letra A. Na questão de número 6, ele traz também um texto enorme falando de tabela periódica, da posição dos elementos, etc. Olha só, isso aqui tudo você vai ler, mas não vai precisar. Você vai precisar a partir daqui, ó. Isso aqui tudo isso aqui é demonstração de conhecimento, tá? O que é que você precisa? Considerando as propriedades periódicas mais comumente estudadas, assinale a alternativa verdadeira. Opa! Vamos lá. Potencial de ionização é propriedade exclusiva dos átomos metálicos. Não. Propriedade vale para todos e não só para os metais. A eletronegatividade é uma propriedade do grafite e do diamante. Mesma linha de raciocínio anterior.
É para todo mundo. Por que essa descrição? Letra C. Em um mesmo grupo da tabela, os elementos localizados nos últimos períodos, ou seja, as últimas linhas, têm raio menor do que os dos primeiros. Vamos lembrar aqui o raio? Eu vou pegar uma tabelinha dessas aqui. O raio atômico cresce como, amigos? Os átomos grandes estão para a esquerda e de cima para baixo. Ele está dizendo que nos períodos tem menor raio aqueles que estão nos primeiros períodos. Está errado ou está certo? Lá na questão de número 6, o que ele diz para nós? Vamos lá de novo. Em um mesmo grupo da tabela, os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor. Não. Quando você desce, você está nos últimos períodos, do 1 até o 7, quem descer aqui raio atômico é maior. Então isso aqui está errado. E a letra D? Tanto os elementos representativos, quem são os representativos? Extremidades, terminam em S ou P. Quanto para os de transição, terminam em D e F, dentro de um mesmo grupo, as propriedades são muito semelhantes. Exatamente. Os elementos de um mesmo grupo ou família possuem propriedades semelhantes. A nossa resposta à questão de número 6 seria a letra D. Já na questão de número 7, ele fala, os elementos se organizam de acordo com as suas propriedades. De novo, aqueles textos longos que não irão acrescentar, à medida que o número atômico aumenta. Os elementos assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Considere as afirmações. Vamos lá. Na família 6, eletronegatividade aumenta de cima para baixo. Isso aqui não é só numa família, em qualquer um. Eletronegatividade, lembra comigo, Mariazinha. Eletronegatividade cresce para direita e de baixo para cima. Aqui ele está dizendo que cresce como? Da esquerda para a direita nos períodos. Não. Aqui na questão de número 7, o que é que vai acontecer? O item 1 é falso. Falso. 2. O que é que tem no 2? Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita. É assim que funciona? Os números atômicos crescem para a esquerda? Sim. Na família 1A, quem é a família 1A? É a primeira, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, metais alcalinos. A energia de ionização aumenta de baixo para cima. Energia de ionização cresce como? Para a direita e de baixo para cima, certo. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, tá certo isso? Aqui é a primeira que eu coloquei, certo. Item 5. Na família 7A, a família 7A é assim, bem aqui é gás nobre, 7A está bem aqui, família 17. A temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. Pontos de fusão e ebulição vêm para o centro e de cima para baixo. Certo. Quantas afirmações corretas? 4. Letra B na 7. Já na questão de número 8, ele fala do bário, o número atômico 56. O bário, pessoal, é da família de metais alcalinos terrosos. Ele está bem aqui, ó. Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio. Está aqui ele, ó. Ele está no 6º período, na família 2A, metais alcalinos terrosos. Vanks, eu preciso memorizar isso. Precisa, meu filho. É um metal utilizado em velas para motores, pigmento para papel e fogos de artifício. A respeito das suas características, letra A, tem altos pontos de fusão e ebulição. Ô, moçada, ele é um metal. Metal é sólido, metal tem alto ponto de fusão, metal tem alto ponto de ebulição. Resposta à questão de número 8, já começamos bem. Letra A. E para eu fechar, eu trago para vocês aqui mais um texto que fala sobre as propriedades periódicas, etc, etc. Aí diz, conclui-se que, vamos lá, A, o que é que diz aí na letra A? O átomo de lítio é menor do que o seu lítio íon mais. Lítio menor do que Li mais. Está falso, ele é maior. Maior porque ele tem mais camadas. B, o átomo de telúrio, vamos procurar o telúrio, está bem aqui, ó, o telúrio. Telúrio possui um total de 6 níveis. Amigos, ele está no 5º período. Se ele está no 5º período, ele só tem 5 níveis e não 6. O átomo de nitrogênio está bem aqui, ó, família 5A. O átomo de nitrogênio é menos eletropositivo que o flúor. Não. Eletropositividade cresce para a esquerda e de cima para baixo. Mais um item falso. Os átomos com número atômico de 19 a 30, daqui até aqui, ó, até o zinco, possuem subníveis de incompletos. Não, completos. Quem tiver aqui no meio é o quê? Elemento de transição externa. Letra E. O fósforo de nitrogênio possui pontos baixos de fusão e ebulição quando comparados com os elementos da família. Bom, vou pegar o fósforo de nitrogênio, estão aqui na família 5A. Ponto de fusão e ebulição cresce de cima para baixo. Então, da família, eles dois são os que estão os menores. Sim. Então, a resposta aqui seria a letra E.
Espero que você tenha compreendido a resolução do exercício. Deixo para vocês os exercícios da página de número 86, 87 e 88. Um grande abraço, fica com Deus. Estou morrendo de saudade.